Oi, gente, tudo bem? Trazendo para você aqui a segunda parte da história de Melquisedeque, isso mesmo. O texto mostraram que a cidade cananeia tinha um sumo sacerdote na primeira metade do segundo milênio antes de Cristo e que Idrime, rei de Alalahak, ao norte da Síria, em aproximadamente 1500 a.C., era representante pessoal de seu Deus e aquele que oficializavam o santuário. Dessa forma, o relato de Gênesis não precisa ser considerado antiquado e isolado. Um documento encontrado em Qumran, nos manuscritos do Mar Morto, considerava Melquisedeque um ser angelical. Mas nos primeiros séculos da Igreja Cristã, era comum ele ser escrito como um anjo encarnado. Targums, Jerônimos e Lutero acreditaram que Melquisedeque era Sem, um dos filhos de Noé, pois se imaginava que ele tivesse vivido até o tempo de Abraão. No entanto, todas essas teorias são especulativas. Há ainda alguns estudiosos que têm considerado que Melquisedeque tenha sido uma aparição de Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento, tecnicamente chamado de teofania. Essa argumentação baseia-se na referência de Hebreus 3:7, que afirma que não há registro de seu pai e de sua mãe ou qualquer um dos seus ancestrais. Revela ainda que sua vida não teve princípio nem fim. Contudo, tal afirmação deve ser compreendida apenas de que seu sacerdócio não tinha ligação com nenhuma linhagem sacerdotal. O mesmo escritor de Hebreus afirma que Melquisedeque foi feito semelhante a um filho de Deus, Hebreus 7:3, ou seja, isso claramente indica que ele mesmo não era o filho de Deus. Embora Melquisedeque apareça apenas em 3 versículos no Gênesis 14, de 18 a 20, a reputação envolvendo seu nome deve ter causado grande impacto nas pessoas por meio da tradição oral ao longo do século. Melquisedeque, o rei sacerdote, é lembrado em um dos salmos de Davi, que exalta o seu reinado e os aspectos santos do seu domínio pelo direito divino. O Senhor estenderá o cetro do seu poder sobre o seu inimigo. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, 2 a 4. O escritor das cartas aos Hebreus é o único autor sagrado do Novo Testamento que estabelece a doutrina do sacerdócio de Cristo. Ele expõe a superioridade do sacerdote das ordens de Melquisedeque sobre os sacerdotes levíticos, especialmente no capítulo 7. O sacerdote de Melquisedeque não estava limitado a uma raça ou uma tribo, sendo, portanto, universal. Sua realeza não foi herdada de seus pais, e essa realeza também não foi transmitida em um descendente, e assim ela era eterna. Portanto, Melquisedeque é uma tipologia de Cristo e de seu sacerdócio eterno e universal. Enquanto os descendentes de Levi precisavam mostrar sua linhagem para servir no tabernáculo e posteriormente no templo por um período relativamente curto na sua vida, Melquisedeque, mesmo sem linhagem, tem um sacerdócio que permanece para sempre. Hebreus 7:3. O escritor de Hebreus declara que não é filho de Deus e que se assemelha a Melquisedeque, mas sim Melquisedeque, que é semelhante ao filho de Deus. Hebreus 7:3.